Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com você sobre pressão arterial, a variável fisiológica mais avaliada no universo dos cursos da área da saúde. Por incrível que pareça, muitos profissionais não seguem corretamente os métodos adequados para a aferição da pressão arterial. Então preparei uma videoaula com 3 objetivos importantes. O número 1, apresentar as bases fisiológicas que explicam o método auscultatório de aferição da pressão arterial. Número 2, apresentar as diretrizes atuais para que você siga corretamente o protocolo para a aplicação do método. E número 3, por último, oportunizar o treinamento deste método. A correta aferição da pressão arterial requer habilidade manual, acuidade visual e auditiva e a coordenação desses 3 sentidos. Você só vai aprender a realizar o método corretamente se você treinar, praticar. Então aproveite a aula de hoje para entender e praticar o método. Logo após a vinheta. Você utilizará um estetoscópio e um esfigmomanômetro, que é o aparelho medidor de pressão, o qual é composto por um bulbo insuflador ou pera, uma válvula de controle da entrada e saída de ar, conectada a uma braçadeira acoplada a um manguito, que por sua vez está ligado ao manômetro, que é o sensor que detecta e registra os valores da pressão arterial. Você deve se familiarizar com o visor do seu manômetro. Vejamos. Apesar dos aparelhos que utilizamos funcionarem à base de ar e não de mercúrio, a unidade universal da pressão arterial é milímetros de mercúrio. No visor do manômetro existem traços de tamanhos diferentes. Os traços maiores indicam valores de 20. Então aqui temos 20, 40, 60 milímetros de mercúrio e assim por diante. As linhas do meio indicam valores de 10. Então aqui teríamos um valor de 30, 50, 70 milímetros de mercúrio e assim sucessivamente. E as menores linhas indicam valores de 2. Então aqui teríamos 22, 24, 26, 28 milímetros de mercúrio, por exemplo. Concentre-se então na ponta da agulha que indica o valor da pressão no visor. E responda: qual valor o manômetro está indicando? Se respondeu 68 milímetros de mercúrio, você acertou. E agora, qual o valor indicado? Se você respondeu 112, acertou novamente. Ok, agora que você já conhece o seu equipamento, vamos aprender a utilizá-lo. Lembre-se de que a pressão arterial do paciente possui 2 valores, um correspondente à pressão mais alta, que ocorre durante a sístole, portanto denominamos esta pressão de pressão sistólica. E o segundo valor corresponde ao valor observado durante a diástole, portanto constitui o valor da pressão diastólica. Eu vou lhe transmitir as diretrizes atuais para a aferição da pressão arterial em consultório, seguindo as orientações de uma força-tarefa realizada pelas principais associações americanas de cardiologia, publicadas em um artigo recente de abril deste ano. De preferência, o paciente deve estar relaxado, sentado em uma cadeira com apoio nas costas. Ele deve ter evitado café, cigarro e exercício físico nos últimos 30 minutos. E não deve estar de bexiga cheia. Durante o procedimento, nem o paciente nem o avaliador devem conversar. E o manguito não deve ser colocado por cima de roupas. Após explicar brevemente ao paciente o procedimento, posicione o braço dele corretamente. Tanto faz se é o direito ou o esquerdo, pois a recomendação atual é fazer 2 medidas, uma em cada braço, com um intervalo de 1 a 2 minutos entre elas. O braço deve estar próximo do nível do coração, use como referência o meio do externo, e escolha um equipamento com uma braçadeira apropriada para o braço do seu paciente. Chegou o momento de você entender que sons são esses que você ausculta durante a aferição da pressão arterial. Para isto, você precisa conhecer a fundamentação teórica do método auscultatório.
preste atenção ao nosso quadro negro. Neste gráfico, entenda primeiro tudo o que estamos registrando durante a aferição da pressão arterial. Esta linha verde representa a pressão arterial do paciente, registrada em sua artéria braquial. Nosso objetivo é descobrir os valores de sua pressão sistólica e diastólica. Para isso, você irá aumentar ou diminuir a pressão do manguito através da pera e da válvula de controle, enquanto observa os valores de pressão no visor do esfigmomanômetro. Esses valores aqui em milímetros de mercúrio. Ao mesmo tempo, com o estetoscópio, você estará ouvindo, ou não, a presença de sons nessa região logo abaixo do manguito, que está sobre a artéria braquial. O primeiro passo prático para a verificação da pressão é a oclusão da artéria do paciente. Isto mesmo, nós vamos insuflar o manguito até superarmos a pressão arterial do paciente, que ainda não sabemos qual é. Somente neste primeiro passo você usará sua mão não preferencial para sentir o pulso da artéria radial do paciente. Insufle o manguito até um valor alto aproximado de 180 milímetros de mercúrio, por exemplo, e tente sentir o pulso do paciente. Se você não sentir mais nada, significa que você ocluiu a artéria braquial. Se você ainda sentir o pulso, insufle mais o manguito até que o pulso do paciente não seja mais percebido. Inicialmente você não estará escutando nada, pois lembre que você acabou de ocluir a artéria do paciente, portanto não estará ocorrendo fluxo sanguíneo através dela. O segundo passo é o mais sensível e importante do método. Você iniciará a desinsuflação lenta do manguito, aproximadamente 2 milímetros de mercúrio por segundo. Mas fique atento à sua audição, pois assim que a pressão do manguito estiver minimamente abaixo da pressão sistólica do paciente, a força do sangue será maior do que a do manguito, por um breve momento, e isso provocará a desoclusão parcial da artéria e o aumento da velocidade do fluxo de sangue. Lembrem-se que a velocidade do sangue é inversamente proporcional à área de secção transversal do vaso. Portanto, o sangue pela artéria semi-ocluída será muito mais rápido e ocorrerá, por conta disso, de maneira desorganizada ou turbulenta. E essa turbulência na parede do vaso provoca vibrações audíveis, que são chamadas de sons de Korotkov, o pesquisador descobridor desse método de aferição da pressão. Anote ou registre na memória o valor da pressão na qual você escutou o primeiro som, ou seja, o momento em que você iniciou a escutar o som, pois ele representa a pressão mais alta, que é a pressão sistólica do paciente. Vamos supor que neste caso fosse 120 milímetros de mercúrio. Este primeiro som tende a ser mais baixo e rápido. Continue desinsuflando lentamente o manguito e você perceberá agora que os sons tornam-se mais altos e duradouros a cada batimento cardíaco. Isto porque a artéria está sendo desocluída e a quantidade de fluxo de sangue aumenta. Entretanto, na medida em que você continua desinsuflando o manguito, os sons tornam-se mais baixos, abafados até sumirem completamente. Este momento em que os sons somem é muito importante e é o outro valor de pressão que você precisa registrar, pois significa que você encontrou a pressão diastólica do paciente. Sabem por que os sons sumiram? Porque quando a pressão do manguito for minimamente menor do que a pressão diastólica do paciente, a artéria braquial não estará mais ocluída. Sendo assim, a velocidade do sangue volta ao normal, e isto em uma artéria de grande calibre como a braquial, está associada a um fluxo laminar ou hidrodinâmico, no qual o sangue flui por camadas, sendo a central mais veloz devido ao menor atrito com as camadas adjacentes. Neste tipo de fluxo sanguíneo sem turbulência, não há a produção dos sons de Korotkov. Como dica prática, portanto, preste muita atenção nesses dois momentos cruciais, o início e o fim dos sons de Korotkov. É o registro preciso desses momentos que fará com que sua aferição seja adequada.
Eles representam os valores da pressão sistólica e pressão diastólica. Após os sons desaparecerem, desinsufle completamente o manguito, fale para o paciente os valores aferidos de sua pressão e registre esses valores em sua ficha clínica. Lembre-se de que na primeira consulta a pressão deve ser aferida nos 2 braços do paciente. E se houver uma diferença maior do que 10 milímetros de mercúrio entre as duas medidas, recomenda-se o encaminhamento desse paciente ao médico para investigação do caso. Para treinar o método de aferição da pressão arterial, pegue um lápis e papel e anote os valores das pressões nessas 3 simulações que serão apresentadas a seguir. Treine seu ouvido e seus olhos e tente registrar os valores de pressão nos quais você iniciou e terminou de escutar os sons de Korotkov. Se você acertar os valores com uma margem de erro de mais ou menos 4 milímetros de mercúrio, terá atingido um bom resultado nos testes. Vamos lá? Qual a pressão do paciente? Outro exemplo, qual a pressão deste paciente? Mais um caso, qual a pressão deste paciente?